Uma das coisas que eu me apercebi ao estudar o plano desta cidade, a planta e por onde é que passavam os canais, estava-me a fazer a impressão que alguns canais não tinham saída. E então aí percebi que há muitos canais que passam no interior dos bairros. Então esta é uma rua em que o canal passa ao lado da estrada, onde passam os carros. Portanto, deste lado onde estou a passeio, carros, canal de água, ok? Mas estes canais entram por dentro das construções das habitações e as casas são feitas à volta da circulação dos canais, de tal maneira que cada casa tem uma fachada virada para a rua, um lado virado para a rua e outro lado virado para os canais. E esses canais são privados, no sentido em que são só traseiras de casas. Há uma parte em que eles são assim, à beira da rua, mas a maior parte eles estão nas traseiras das casas das pessoas. O que é espetacular, porque significa que vocês têm um riozinho privado, é o máximo. Graças aos subsídios da cidade foi possível restaurar e em alguns casos reconstruir estas casas de clãs samurai, todas ao longo destes canais, e muitas delas estão abertas ao público e nem sequer requerem bilhete, a entrada é livre. Claro que foram adaptadas estruturas, foram criadas, por exemplo, casas de banho para os visitantes atuais, mas são estruturas interessantes para vocês verem como é que era uma casa, portanto conseguem ter uma ideia da dimensão dos quartos, de como é que as pessoas guardavam os seus bens, como é que dormiam. Os materiais são todos originais. É muito interessante, eu gosto muito desta dimensão de ver como é que as pessoas reais viviam, apesar de ser a classe alta, mas as outras pessoas todas que serviam essa classe também viviam com elas. Portanto, quando vocês visitam estas casas, vocês veem os estábulos, os quartos dos empregados, etc e tal. Já agora aquele quadradinho de tatami pode-se tirar e fazer um foguinho ali. A ligação dos interiores e dos exteriores através dos jardins, destas portas de correr com os jardins. Os cheiros, a parte não passa aqui no vídeo, mas o cheiro é uma parte muito importante da experiência da habitação tradicional japonesa. A utilização destes materiais naturais para as paredes, que é uma mistura de vários tipos de fibras vegetais e de lama, e a utilização das fibras para o tatami, e as madeiras e o papel e as colas do papel, tudo isso dá cheiros muito específicos da arquitetura japonesa. A mim fazem-me sentir muito confortável, muito em casa, adoro este tipo de cheiros. Ainda por cima normalmente põe-se incensos para afastar os insetos, os vermes, tudo mais. Portanto,
Quanto mais calor está, quanto mais úmido está, mais insetos e parasitas vai haver a tentarem, não é, habitar e comer toda esta celulose e madeira. Portanto, estas casas têm que ser constantemente defumadas, o que lhe dá um cheiro que eu pessoalmente gosto muito. Portanto, se vocês também gostarem desse tipo de cheiro, também vão apreciar. Esta é uma divisão em que o chão já é madeira. Depois tem umas áreas de tatami, de servir a refeição e fazer o chá. É muito giro que eles tenham isto aqui. Vou aproveitar para explicar. Então, durante o período Edo, sistematizou-se a forma de tomar refeições. Portanto, vocês teriam estes baldes de madeira com tampa, onde estaria o arroz cozido. Há alguma umidade nestes baldes, por isso é que ele está em cima de uma toalha. E depois há tabuleiros sobrelevados, com alguma altura, que são postos diretamente no tatami. E que são as doses individuais. Portanto, vocês vão ver uma taça para sopa, uma taça para arroz, uma taça para outra coisa qualquer, que pode ser um pickle, ou vários pickles vegetais, chá e o bolo do chá. E isto era servido à frente de cada pessoa tomava a sua dose individual. A ideia de mesa e a refeição comunitária, na maior parte das casas de casta samurai não existe. Esta seria a divisão mais para preparação de alimentos. Estes são os mini autocarros que fazem o circuito turístico. Vocês podem comprar um bilhete de género loop e entrar quantas vezes quiserem durante um dia ou durante 2 dias. E são muito fofos. Eu estou a fazer tudo a pé, mas sim, se quiserem podem. Se não se importarem de esperar nas paragens e tal, podem usar os autocarros. Basicamente o circuito é um loop, eles estão sempre a passar, há 3 ou 4 circuitos diferentes, eles interagem em alguns dos pontos, vocês conseguem obter mapas destes na estação, ou descarregar, fazer o download da app e ver tudo online. As paragens estão escritas em alfabeto, portanto este é o circuito amarelo, Nagamachi, mas existem outros circuitos. Parte transversal dos muros que rodeiam os jardins das casas samurai e a maneira como eles são construídos. Apesar de não serem camélias, porque eu já as vi em São Tomé, já me disseram isso, parecem mini camélias, mas não são. Esta florzinha desta altura do ano também é muito fofa. Há por aí alguém deste lado que sabe dizer o que é isto? Equipamentos como casa de banho tentaram fazê-los neste estilo, para não ferir a vista.
começa com uma musiquinha agradável. Que giro! Tem uma coleção de produtos, tipo repousados para a tosse, fortificantes, elixires, produtos assim de farmácia de venda livre. Tem uma gravação, vocês vão conseguir ouvir um bocado. Nada disto tem explicações em inglês, portanto, sejam proficientes ou então venham com um intérprete. Ok. Muito interessante. Ok, então, a medicina e os tratamentos médicos no Japão são uma história completamente diferente do Ocidente. Originalmente, a maior influência era a medicina tradicional chinesa, que deu origem à medicina tradicional japonesa, que se chama Kampo. Depois, na época Meiji, desenvolveu-se o formato de medicina propriamente japonesa, no sentido químico da medicina, ou seja, suplementos, medicamentos, etc. E aqui em Kanazawa parece que foi um centro de desenvolvimento disso. O que faz sentido, porque ervas que estão nas zonas montanhosas, à beira dos rios, nutrientes muito puros, exigem uma natureza muito purificada. Então faz sentido que num sítio deste eles tivessem acesso às matérias-primas para fabricar estes medicamentos. Sim, desenvolve-se toda uma cultura acerca da saúde, da fortificação do corpo. Isso faz sentido, por isso é que as pessoas ainda vêm aqui hoje em dia achar que ficam mais saudáveis, ok? Agora estou a perceber uma série de coisas que eu vi antes. E aqui tem utensílios, receitas, produtos. É uma espécie de museu da farmácia artesanal, obviamente não é aquilo que a gente também conhece no Ocidente, que é a medicina herbal, não é? Os efeitos das plantas. E a casa está preservada porque era a casa de um destes especialistas. Portanto, a frente da casa era como se fosse uma loja, é essa tipologia, não é? Frente de casa com portas de correr que se abrem, depois existe uma área de abertura ao público e atendimento, e depois há a outra área da casa onde as pessoas viviam e era uma área mais privada, mas que misturava também trabalho e vida. Tem uma longa história desde o período Edo de produção de medicamentos e suplementos e de cuidar da saúde das pessoas. Aqui, para entrar nesta área, temos que tirar os sapatinhos, que é o que eu vou fazer. Não há ninguém aqui, não sei porquê, que as pessoas não visitam estes sítios. Eu acho isto fascinante, porque isto é a maneira como as pessoas viviam, toda uma indústria da farmacopeia e da saúde e a preservação desta casa. Olhem para este teto. Tudo em madeira original. Já vos mostro mais. Espera aí que vou tirar os sapatos. Eles devem ter mudado de tatame há pouco tempo, porque cheira muito bem, cheira tatame acabado de fazer. Tem um jardinzinho adorável aqui atrás, que coisa fofa. Espera aí que vem aqui um ventinho muito bom, vou aproximar da janela. Cheira tão bem. Uau. Eu acho que só isto as pessoas já ficam com mais saúde. Ainda estou tudo enfeitado para o Inamatsuri, apesar de já ter sido há muito tempo. Estas bolinhas que vocês estão a ver aqui são cuidadosamente feitas com fios de seda. Está a filmar mais de perto. São como que bordados. Espera aí que isto não fica. Bordados com fio de seda. Há muitos padrões diferentes e depois há livros que explicam como bordar estas bolinhas para conseguir fazer estes padrões. E aqui estão os enfeites ainda do Inamatsuri. Que coisinhas tão fofas. Espera aí, consigo focar isto. É uma exposição
Isto é sobre a sala propriamente dita. Podem pôr na pausa e ler com mais calma. Eu vou continuar a mostrar-vos. Estão a ver esta casa virada para a rua, tinha assim esta fachada muito comprida. E que depois abria para a rua. Peraí, vou mostrar sem reflexo. As pessoas podiam, pronto, ver os produtos que estavam expostos e comprar a partir da rua. Era um entreposto muito relevante na vida urbana. E aqui, esta exposição propriamente dita das bolinhas, sem reflexos, Kagatamari Handballs, Kagatamari é em japonês, portanto são os tais fios de seda, como eu estava a dizer, isto faz desde o século XIV, as mães faziam para as filhas, e depois era uma bolinha que andava sempre nas mãos das filhas, brincavam com ela, enfim, é uma coisa bonita para se fazer para as crianças. E em muitos destes casos de bonecas ou bolinhas feitas com fios de seda, eram considerados como se fossem amuletos. Elas são bolas, não bonecas, é diferente das outras bonecas que também existem, mas é quase como se tivessem a dimensão de amuleto. No shintoísmo há muito aquela ideia de que as energias negativas têm que ser absorvidas por um objeto em vez de serem absorvidas pela criança ou causarem-lhe doenças e maleitas. E essa é a relação entre estas bolinhas e a dimensão da saúde e a dimensão, em termos de antropologia cultural, do que é a saúde e a medicina, a percepção da saúde, a percepção da cura. Então, se as pessoas encaravam que fazer e ter estas bolinhas prevenia as crianças de ficarem doentes, isto são objetos que estão inscritos numa lógica de cura e de saúde, do ponto de vista antropológico. Ok? Não vamos tentar ser anacrónicos e aplicar conceitos científicos do século XXI às crenças das pessoas desta altura. Vamos continuar a visita. Cuidado com as cabeças. Isto é o teto que dá pelos meus olhos. Por isso é que eu vi. O problema é quando dá tipo pela testa, porque aí eu já não vejo. E bato. Não está aqui ninguém, eu não estou a perceber isto. Este museu é espetacular, porque é que mais ninguém vem a estes sítios? Só está a senhora da bilheteira. Uau, ainda por cima tem estas exposições. É tão fofo, a sério. Sabem que hoje em dia, se vocês encomendarem uma destas peças, isto é tudo feito à mão e demora muitas horas a fazer. Se vocês encomendarem uma destas bolinhas bordadas hoje em dia, é muito caro. É justo que seja caro, porque dá muito trabalho. Mas é mesmo muito caro. Uma coisa destas, que é uma ripinha, com várias destas penduradas, como se fosse a fazerem uma cortina, é coisa para custar milhares de euros. Claro que depois passa de geração em geração e tornam-se objetos de coleção, e é um bocado aqui isso que eles estão a falar, a dimensão patrimonial que têm estas peças ao estarem na família durante várias gerações. Se eu consigo tirar uma boa fotografia. Isto é muito giro, porque é o processo antes. Ok, também estou sem isto aqui aberto. Vamos sentar no tatami. Olha eu a comportar-me tão bem. Portanto, vou filmar isto, se vocês quiserem. Leiam em detalhe, ponham na pausa, depois voltam aqui. Ok? Então aqui a explicação de como é que isto se faz. Portanto, no início vocês têm uma bola, no interior podem ter, por exemplo, farrapos de tecido, e depois vocês começam a marcar o padrão que querem fazer e a bordar. Este é um desses manuais de qual é o processo, como é que se vai bordando, até criar o padrão que vocês querem. E há vários destes manuais. Vocês ainda conseguem comprar estes manuais aqui no Japão hoje em dia. Ou comprar online, creio eu. É muito relaxante fazer. Eu já tive um workshop disto há alguns anos atrás. Obviamente foi só um workshop, não consegui acabar a bolinha. E depois levei-a para casa e depois devo confessar que nunca mais acabei, apesar de ter o padrão para fazer. Mas a ideia disto é muito meditativa. Vocês estão a seguir o manual, vão costurando, abstraem-se bastante da realidade. Pronto, quem gosta de costurar para relaxar percebe o que eu estou a dizer. Ou fazer patchwork, ou bordados, ou outra coisa qualquer.
aquelas são muito impressionantes. Pronto, aquelas são mesmo de exposição, aquelas não foram feitas para ser usadas, são mesmo peças de exposição, devido ao tamanho e à complexidade. Ai, depois há a versão Hinamatsuri disto. Oh meu Deus, é tão fofo. Tão fofo. Vou morrer de fofura. Uau! Eu quando vejo estas coisas eu penso sempre nas senhoras, nas famílias, na quantidade de horas, na fraternidade, no companheirismo, no know-how, na herança que isto é, as pessoas por trás disto. Ai, fico muito contente, tenho aqui esta exposição temporária. Ai, e o ventinho que vem do jardim é tão bom. Olhem para isto deste lado. Esperem aí que eu vou ajustar o zoom. Olhem para... Deste lado é isto. Parece um quadro. Mas é um jardim. Só estou eu aqui. Eu não acredito na sorte que eu tenho. E vocês, que eu estou a partilhar isto com vocês. Portanto, vocês estão aqui também. Em diferido. Estou muito feliz de poder partilhar este momento com vocês. A sério que estou. Estou comovida quase. Vamos continuar. Espera aí que isto tem chinelinhos e nós podemos ir lá fora. Espera aí, deixa que eu vejo da casa depois já lá vou fora. Ok, agora estamos noutra divisão. Ah, ok, só cerimónias é que tinham lugar aqui. Pois é, a divisão com o Tokonoma, que é aquela estrutura ali ao fundo. Temos aqui um bocadinho de vento divino a falar connosco. Eu adoro o facto deles fazerem lareiras de madeira. Mas não se assustem, porque depois por dentro tinha uma camada de metal, não é? Aqui por dentro está forrado com um ar de metal. E depois isto são cinzas e depois põe-se algumas brasas debaixo deste potinho. E aquece água para fazer chá. Olha que peça maravilhosa. Agora que eu estou a ver isto, tem madrepérola, tem folhador. Depois isto é canasal, eles põem folhador em tudo. Que lindo, eu estou no mão. E estas cortinas que eu estou um bocado a passar ao lado delas, né? Estou a alongar muito tempo, mas isto em si mesmo também é uma obra de arte. Já repararam que elas são pintadas? Isto não é uma estampa, isto é pintado à mão, cada uma delas. Incluindo esta que está com vontade de vir até nós. Que lindas paisagens pintadas em seda. Normalmente o Tokonoma vocês têm caligrafia ou pintura, também podem ter objetos de exposição. Neste caso têm com palha e arame, creio eu, uma composição de barco. O barco está carregado com fardos, aqueles fardos ali, aquele formato daqueles fardos amarelo, era o formato normalmente dos fardos do arroz. E aqui, aliás, também tem espiga de arroz aqui atrás. Portanto, com as cores douradas e vermelhas e o grow em branco. É uma peça de artesanato muito interessante. Representação da abundância e também da saúde. Uma paisagem incrível, pintada aqui. Eu não me posso aproximar mais do que isto, mas isto é uma pintura de tradição chinesa, creio eu. Mais uma destas bonequinhas. As pessoas que acham que estas bonequinhas têm um ar assustador. Digam-me o que é que vocês acham. Eu acho que elas são tão fofas. Como é que uma bonequinha destas é assustadora? É adorável. É uma menina de kimono.
Tenho uma perspectiva do quarto todo. E agora vou ao jardim. Pronto, agora nós temos que saltar daqui para ali. Preparados? Ainda por cima a janela é inclinado. Tipo geisha. Oh my god. Oh my. Ok. Não caí. Yay! Vou falar cedo demais. Ainda posso cair. Lá vou eu. Só nas pedrinhas. Só nas pedrinhas. Não andar fora das pedrinhas. Muito importante no Japão. Anda-se só onde o caminho diz que é para andar. Eu acho que a ideia é a gente dar a voltinha por aqui. Ok. Há mais pessoas aqui. E não dá para nos cruzarmos nestes caminhos de pedrinhas, o que apresenta aqui algum desafio. Acho que vou ter que voltar para aqui. Não se esqueçam que sair é tão importante como entrar. Largar a coisinha pé para trás. Largar a coisinha pé para trás. E não. Pronto, next. Que salinha de chá adorável. Vocês saem daqui do CDC Memorial Hall. Se vocês compraram o bilhete em conjunto com o Tosa Museum, que é o tal de 360 ienes, vocês só têm que sair, atravessar a rua e é do outro lado da rua, ali, onde está aquele pinheiro. Portanto, é mesmo à frente, é super prático de visitar. E lá vou eu. Uma parte muito importante da cultura samurai no Japão era a falcoaria. E esta sala de exposições, apesar de não vos dar para mostrar completamente, porque os vídeos têm montes de reflexos, mas esta sala de exposições é retratos de mestres de falcoaria e os seus falcões. Não consigo realmente mostrar-vos por causa dos reflexos dos vidros, mas são aves belíssimas. Há um festival que se realiza aqui em Kanazawa, em outubro, 21, 22 de outubro, de falcoaria. Nesta sala, para além da exposição sobre a arte da falcoaria daqui de Kanazawa, relacionada com a tradição samurai, também há vistas para um jardim belíssimo. Eu gosto de pormenores de terem posto stickers com o formato de falcão, para nós não batermos com a cabeça no vidro, porque o vidro está tão limpo, é tão transparente e o jardim é tão bonito que
que nós instintivamente vamos a caminho do jardim, então já deve ter acontecido algumas vezes alguém bater com a cabeça no vidro, de maneira que eles tinham que pôr estes stickers aqui para se ver que é um vidro. Eu gostava muito de vos conseguir transmitir o quão relaxante e agradável é estar a caminhar à beira destes canais, simplesmente caminhar. Eu já nem me preocupo de saber onde é que eu estou e para onde é que eu vou. E está a dar a algum lado. O cheiro da brisa por cima da água, esta água é sempre limpíssima, puríssima. Há patinhos, filmei patinhos, vou pôr aqui os patinhos. Os patinhos eram tímidos, a determinada altura foram se esconder debaixo da ponte. Estes patinhos são tímidos. Eu já quero vir aqui. Não, viver ainda é Nagasaki. Nagasaki não sai do meu coração. Mas isto também não é mau. Quero mesmo mostrar-vos esta cidade. As coisas que eu acho melhor nesta cidade, que, pelo que eu percebi do Summit, lá do turismo, não é nada do que eles querem promover. O que eu gostei mais foi a possibilidade remota de fazer workshops de comida, tudo o que tem a ver com mercados e comida e gastronomia. Andar à beira de canais, fazer tours de canais, de natureza, de relaxar, à beira do rio, ir fazer a viagenzinha à praia, que é só um comboio de 20 minutos, estar no mar, entre a China e o Japão, que é uma experiência especial, e aquela praia tem um areal enorme e tem muito potencial. Acho que no verão, quando a praia estiver aberta, vai ser giro. Experiências de alugar kimonos e andar nos bairros históricos de kimono, uma opção, se calhar em tempo livre, para vocês, quem quiser. Já tenho muitas ideias de cabeça, pá. Agora volto a pô-las em prática. Mas até lá vou continuando a caminhar a beira dos canais neste finzinho de tarde. Super agradável. E super quente. Era suposto estar a chover hoje. Então, agora 20 graus, mas hoje chegou aos 25. Isto não é normal. Sério. Sobretudo aqui. Não é?